Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Mais Malu. Deste episódio que nós trouxemos um tema que eu tenho certeza que você vai assistir, vai compartilhar, que fala sobre carreira e a importância do DNA inovador. Para este podcast, nós trouxemos um convidado que eu já falo dele. Pessoal, este programa é um patrocínio da IA Filmes, uma empresa especializada de treinamento institucional, cobertura de eventos, e vale a pena acompanhá-los nas redes sociais, pela tecnologia, pela equipe dinâmica e pelo atendimento, que é excepcional. Confira os serviços, que eu tenho certeza que vai alavancar muitos negócios da sua empresa. E aqui, quem está falando é a Malu. Eu sou consultora responsável pela Goiabeira RH, uma empresa especializada em programas de treinamento para liderança, mas também há um portfólio para treinamentos técnicos comportamentais para a linha de frente. Nós temos treinamentos presenciais e também à distância. Então, eu conto com você no www.malucoagio.goiabeira.com.br. Procure a gente lá. E o meu LinkedIn também é Malu Coagio. Simples assim. Tamo junto, tamo sintonizado e agradeço a sua audiência. E hoje você vai, de fato, enriquecer em termos de conhecimento, jornadas de trabalho. Para esta roda de conversa, eu trouxe o meu amigo e também parceiros de negócio, Renato Amorim. Seja muito bem-vindo, Renato. Foi uma gentileza você ter aberto a sua agenda. Responsável hoje pela Wire EdTech. Eu quero que você conte tudo pra gente, tem os créditos aqui no nosso programa. Mas o porquê deste convite em especial? Primeiro, pela sua formação acadêmica, que eu quero que você contextualize todos, que te dá o suporte para a gente. Você me provocou a estudar sobre o DNA do inovador. E aí eu falei, não dá para ficar este conhecimento só entre eu e você. Tem que ir lá para a roda de conversa. Então, seja muito bem-vindo e já peço para você fazer uma breve apresentação sobre a sua formação, a sua trajetória nessa carreira, de muito sucesso e que, de fato, só tem muita inovação. Eu acho que é isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Malu. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo nesse maravilhoso trabalho que a Malu Coagio realiza. Malu, muito obrigado pelo convite. Sempre muito bom estarmos juntos, sempre muito bom dialogarmos. Verdade. Bom, muito rapidamente, fazendo um retrospecto sobre a minha carreira, Malu. Eu sou originalmente formado em publicidade e propaganda, né? Sou originário ali da cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Antes ainda tive a oportunidade de realizar um Senai de artes gráficas, né? Não sabia, este eu não sabia. Exatamente. E um pouquinho antes ainda havia feito um curso de desenho artístico publicitário. Sempre tive uma veia puxada para o lado criativo, talvez por conta das conexões pernambucanas da minha família, né? Então, em especial, eu tenho familiares tanto do lado do meu pai no Aguiar, Paraíba, e da minha mãe em Pernambuco, muitos desses familiares com uma veia artística, né? Eu tenho, por exemplo, o meu bisavô, Pai Tonho, né? Que fazia grandes trabalhos na parte de artesanato na cidade, né? E essa veia artística, na verdade, foi trazida para muitos dos familiares posteriormente, né? Então, eu tenho alguns primos que são músicos. Eu, particularmente, ainda gosto de escrever crônicas, poemas, poesias. E isso talvez foi até um dos vetores que fizeram com que eu estabelecesse e adentrasse para esse lado mais da parte criativa na publicidade e propaganda. Perfeito. Seguindo ainda um pouco, né, da minha rota acadêmica, eu acabei muito cedo conhecendo uma área que eu me encantei, que é uma área voltada para criatividade, tecnologia, comunicação e educação, no qual a gente comungou muitos trabalhos, né?
que é a área de e-learning, a área de educação à distância. Então, eu trabalhei em muitas consultorias, né, desse segmento. Em especial, por conta das diversas demandas, eu procurei realizar uma pós em gestão de projetos pela Faculdade Impacta Tecnologia. E ainda mais, né, quando realizei, né, essa pós-graduação, né, esse MBA, me foi solicitado participar por alguns especialistas de capacitações de profissionais em educação à distância nas universidades. Então, eu fui convidado justamente pela universidade no qual eu havia me graduado a ser professor de professores. Que lindo! E nessa ocasião, eu senti que eu precisava de um preparo maior. Tá bom. Então, foram diversos professores para uma capacitação chamada PEAD, Profissional em Educação à Distância, no qual eu fui tanto conteudista, quanto também fui tutor. E acabei, então, dado essa necessidade, procurando, né, uma especialização melhor a partir da PUC de São Paulo, um curso que estava muito em voga e me foi muito referenciado, chamado TID, né, Tecnologias da Inteligência e Design Digital, sob a coordenação de uma professora, coordenadora e uma especialista muito querida no mercado, chamada Lúcia Santaella, uma grande profissional na área de semiótica, uma grande autora de livros desse segmento. E a partir dessa conexão que eu tive com essa área, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de defender, né, a minha dissertação de mestrado com o tema Modelagem Pedagógica na Educação Online, a influência do modelo pedagógico na sensação de proximidade e distância, eu comecei a entrar não só no viés mais corporativo que eu já tinha, mas adentrar ainda mais no viés acadêmico, onde eu me tornei professor. Perfeito. Na área de comunicação, artes e design. Seguindo essa rota e também com a necessidade de melhorar minha performance e meu desempenho acadêmico, hoje eu também estou realizando um doutorado em design, voltado para tecnologias, no qual estou no 2º ano e pretendo aí finalizá-lo pelo menos em 2026. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica e essa combinação acadêmica e corporativa fez com que em 2016, mais precisamente, eu tivesse a oportunidade de criar e fundar a Wire EdTech Solutions. Sensacional, o qual nós somos parceiros, eu consigo levar para as empresas da nossa carteira de clientes e isso, de fato, cria uma conexão tão genuína que quem compra um trabalho da consultoria Goiabeira RH compra mais e indica os nossos serviços. Então, isso eu devo à sua equipe de especialistas. E começo a entender mais também, né, Renato? Porque você nunca parou de estudar. É algo do seu DNA, que é a pauta de hoje, né? DNA do inovador. Agora, antes da gente entrar na pauta, escutando tudo isso, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os que estão acompanhando, está no Spotify também, mas está no YouTube... Renato, como que você faz para administrar o seu tempo? Porque eu sei que você está na linha de frente, eu sei que tem um parceiro aí de negócios, mas a sua empresa é muito grande, com clientes também globais. Como que você dá aula e faz doutorado? Como é que é isso, Renato? Eu quero saber. Malu, essa questão, né, que a gente chama da gestão do tempo, eu tenho certeza que ela ocorre de uma melhor forma quando a gente tem grandes parceiros e pessoas envolvidas conosco. Com certeza, eu tenho como grande parceira a minha sócia e esposa, Kelly Cristina Villalba. Tenho também um grande amigo que teve a oportunidade, inclusive, de realizar a graduação comigo ainda de Publicidade e Propaganda nos idos de 2000 a 2003. Bruno! Que é o Bruno! Bruno! Exatamente, o Bruno Rafael Modolo. Então, Amém. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos lá atrás e depois, em 2017, já mantendo a nossa amizade de longa data, né? Havíamos tido caminhos diferentes, mas que se alinharam a partir da Wire EdTech Solutions novamente. Então, como essa gestão do tempo ocorre? Eu certamente compartilhando, né? Primeiro, propósito.
com as pessoas que estão conosco, porque se as pessoas estiverem no mesmo direcionamento, você consegue dividir melhor as suas atividades e suas tarefas, né? E segundo, acho que uma paixão, né? Quando você tem um propósito, você tem uma paixão, e certamente no meu caso, a paixão pelo aprendizado, a paixão pela descoberta, e certamente isso faz grande conexão com o que a gente vai descrever e vai dissertar aqui do DNA do inovador, é o que faz com que a gente pense e se organize da melhor forma para lidar com todas as situações, né? E sentir-se, né, ainda mais alimentado com tantas descobertas fascinantes que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o que tem muita conexão entre nós e que a gente gosta muito é a paixão por gente. Mais estudo, mais conhecimento. Então, enfim, o papo hoje vai ser até curto pelo tempo que nós temos. Mas, assim, aqui você está vendo como que a gente conhece mais os serviços da Wire EdTech. Está aí, você está vendo aqui o endereço do site. correcursos.com.br, que também é uma outra vertente. E a gente tem designereducacional.com.br. Isso além de encontrá-lo no LinkedIn como Renato Amorim. Assim, gente, apresentações feitas. Estamos hoje com esta pauta delícia, que é carreira, a importância do DNA do inovador. Conta pra gente como que você começou a estudar isso, como que você vê o mercado de trabalho com esta importante necessidade. Fale-nos tudo e não nos omita nada, Renato. Perfeito, Malu. Bom, primeiro ponto, Malu, eu tenho certeza que essa pauta, né, quando a gente fala de inovação, né? É uma pauta que nos brilha os olhos, né? Porque a gente sempre imagina inovação como algo grandioso, né? Inclusive, né, essa pauta que a gente está dedicando no momento, né? Ela transformou-se num livro, né? Que foi escrito pelo Jeff Dyer, né? Que chama-se DNA do Inovador. E nesse livro, um livro delicioso que eu recomendo a todos aqui que estão nos escutando, né? Para que tenham a oportunidade de lerem, se aperfeiçoarem ainda mais. O Jeff Dyer, ele faz um lindo trabalho de uma perspectiva acadêmica, onde ele, na verdade, teve, né, a oportunidade durante 8 anos, no período de 2009, de fazer entrevistas, olha isso, Malu, com mais de 5 mil executivos em 75 países. Adoro! Porque contra fatos não há argumentos, né? Exatamente. E vira uma base científica. Exatamente. Sensacional. Então, bom, além disso, né, esse grande trabalho que ele fez foi premiado, né, pela Maxine, né, que chama, da Harvard Business Review. Ele ganhou o 2º prêmio na ocasião, né, com esse lindo trabalho, esse lindo estudo que ele realizou. E, em especial, como na minha carreira enquanto executivo e enquanto professor, eu lido com as inovações o tempo inteiro, no âmbito corporativo, lidando principalmente com tecnologias educacionais, a gente lida com 4 campos que se conectam diretamente com inovações, né? Tecnologia. Total. Comunicação, porque eu tenho os diversos recursos multimídia que eu tenho que pensar o tempo todo em como utilizá-los. Educação, que eu tenho que pensar nas melhores formas de transferir o ensino e as melhores formas de garantir a aprendizagem. E a gestão de pessoas que você trouxe aqui pra gente, que é fundamental. E a gente tem que pensar não só na gestão de pessoas, mas também na gestão de projetos, né? Então, os 4 itens que nós comentamos agora, eles tem o tempo todo que nós chamamos, e aí tem um pouco da raiz da palavra inovação, que é o que eles chamam de melhoras significativas. Tá, né? Perfeito. Inovação, inclusive o Jeff ele comenta no seu livro, é importante distinguir de invenção. Inventar, a gente pode inventar o tempo todo, mas inovação é algo que tem uma melhora significativa de algo. Boa. Ele pode ser uma melhora de uma tecnologia, mas pode ser também uma melhora de um processo, a melhora de um produto. Então, eu acho que isso é encantador, Malu, no sentido de saber, primeiramente, como o autor coloca, que todos nós, de alguma forma, podemos melhorar significativamente algo.
Perfeito. Né? Dentro daquilo que a gente faz. E ele explica ainda mais nesse livro que existem tanto os empreendedores, né? Que têm os seus negócios, né? Mas também tem os intraempreendedores, né? Aqueles que dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro do que fazem, procuram olhar e ter um olhar diferente. E aí esse olhar diferente que esse DNA do inovador é trazido, né? Que ele traz, inclusive, figuras para exemplificar, como o Jeff Bezos, né? Da Amazon, como, por exemplo, o Steve Jobs, né? Ele pega essas pessoas que realmente, né, foram... Transformadores, né? De cenários e visões globais, né? E ele procura entender padrões de comportamento. Acho que esse é um ponto muito importante. Perfeito. Né? E esses padrões de comportamento foram itens que me chamaram a atenção, né? Até porque muitas pessoas perguntam, será que eu sou inovador? Será que eu sou criativo? Né? E o livro foi muito esclarecedor para principalmente identificar que não existe uma questão apenas genética em torno disso, mas existe uma questão comportamental muito forte. Perfeito. Este faz total diferença, porque até então você fala é DNA. Ah, meu pai não era tão inovador, por isso que eu não sou. Não, né? Essa pesquisa, o que você está nos trazendo é que, de fato, tem um percentual até pequeno, acho que a gente conversou 40%, mas 60% é o seu comportamento. E aí eu sou responsável por esta mudança e transformação, né? Perfeito, Malu. O livro, né? Essa pesquisa que o Jeff ele realiza, que foi bem interessante, ele, na verdade, ele fez um levantamento que está bem dentro do que você colocou. Ele descreveu que de 25% a 40% do que eles, inclusive, pesquisaram a partir de gêmeos. De crianças gêmeas, né, que cresceram e fizeram uma análise ali muito apurada, com bastante observação. Eles perceberam que de 25% a 40% havia essa questão genética. Mas 2/3 eram ligados aos comportamentos que vêm por meio do aprendizado. Perfeito. E isso, na verdade, é a grande esperança, né? Para todos ali que têm essa vontade, né? E fala assim, poxa, quais os meios pelos quais eu posso me tornar e melhorar o meu perfil inovador? Pronto, essa aí já é uma outra pergunta, Renato. Quais os meios, o conjunto que eu posso me transformar como inovador? Né? Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer, eu trouxe até uma anotação aqui, porque eu acho muito útil para as pessoas aqui que estão nos assistindo. Em 2020, Malu, eu tive a oportunidade de realizar uma capacitação, né, pelo Sebrae, chamado, para quem não sabe, chama-se Empretec. Né? Sim, perfeito. É um trabalho sensacional de uma semana, né, no qual pessoas procuram desenvolver o seu perfil comportamental enquanto empreendedores. Tá bom. E no manual que eles nos encaminharam, né, falando até a respeito disso, para a gente desenvolver o perfil empreendedor, a gente precisa também entender o que é inovação, né? Então, eles colocaram lá o manual da Oslo, que é da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, e ele descreve inovação, eu vou até colocar o ipsis literis aqui, eu acho muito útil nesse caso, né, para a gente depois adentrar o tema. Ele chama da seguinte forma que fala-se de inovação. É a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, como a gente havia comentado. Acabou de falar. No que se refere às suas características ou usos previstos, ou ainda a implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing organizacionais novos ou significativamente melhorados. Né? Então, de uma forma muito clara, né, eles dizem respeito a isso. E outro ponto muito legal, né, que aí o livro já traz com comentários fantásticos de pessoas emblemáticas. O próprio Steve Jobs, ele fala, né, que a inovação aliada à criatividade vamos dizer assim, é a grande combinação. E para ele, o Steve Jobs, ele tem um comentário que ele fala que criatividade é juntar coisas. Juntar coisas que aparentemente estão desassociadas, mas cuja combinação gera um resultado novo. Né? Então, esse é o grande ponto do que se chama, né, do que se fala da inovação. É o que chama-se de
pensamento associativo, né? E quando a gente pensa e trata desse assunto, o pensamento associativo, a gente pensa em outras grandes pessoas, né? Por exemplo, o Walt Disney. O próprio livro, ele faz um comentário muito bacana, né? Sobre uma criança que abordou o Walt Disney e perguntou, Disney, o que você faz lá dentro, né? Como é que você faz o Mickey? E aí ele fala... Olha, eu já fiz o Mickey, mas agora são outros desenhistas, outros ilustradores que desenham o Mickey. Tá, então o que você faz dentro do local, né, que você trabalha? E aí ele responde, olha, hoje eu me vejo mais como uma abelhinha que passa por cada departamento levando entusiasmo, que é o pólen da inovação para todos os setores fazerem esse melhor trabalho. Então, existe um ponto muito interessante aí, que é aquele que inova e aquele que dissemina e contribui para que o ambiente seja inovador. Perfeito. Esse eu acho que é um ponto importantíssimo. E o outro ponto que é de bastante relevância, que até esse livro, o DNA do Inovador, que a gente tratou bastante, comenta, é que para você despertar esse pensamento associativo e você ter boas combinações de ideias para você chegar a novos resultados, é muito importante que você tenha o que ele chama de 4 catalisadores, tá? Esses 4 catalisadores que são comentados é justamente você ser uma pessoa muito indagadora, ou seja, muito questionadora, tá? Questionar o status quo daquilo que é presente, né? E perguntar o porquê, como uma criança faria. Como uma criança, que é uma delícia. E com o tempo, a tendência do ser humano é ir diminuindo. E, na verdade, exponencialmente deveria ser aumentado para entrar no mercado de trabalho. Né? Olha que interessante a E isso que você reflexão. comentou, Malu, a respeito, inclusive, do mercado de trabalho, é o que, na verdade, a gente está procurando cada vez mais fomentar nos profissionais que trabalham conosco, ou seja, no nosso processo mesmo de garimpar, de encontrar talentos para a organização, a gente tem observado como essas pessoas conseguem trazer pensamentos disruptivos ou ressignificar coisas que são comuns no dia a dia. Tá. Na faculdade, a gente procura também observar isso. Uma das disciplinas que eu atuo com os alunos, estúdio de criação publicitária, a gente costuma passar uma tarefa de publicidade para o pessoal bem legal, que é eles observarem coisas comuns que estão ali no entorno dela para criar uma campanha de um produto ou serviço. Então, a pessoa procura ali entender, por exemplo, olha, eu tenho aqui, como a gente tem aqui, por exemplo, nesse momento de podcast, uma caneca. Mas o que essa caneca ela pode se transformar no contexto de um outro produto? Tá bom. Toda vez que você procura ressignificar para um outro contexto e até a forma de uso daquele elemento, por exemplo, nesse contexto, essa nossa xícara, essa nossa caneca, né? Ela está para o uso de tomarmos água, mas ela pode ser um vaso. Pode ser um... Ah, perfeito. Então, esse é o que a gente chama do processo associativo. Pode ser um porta-lápis, é você legal. olhar com outros olhos as mesmas coisas que você tem. Perfeito. Né? Você já viu, por exemplo, quando o pessoal faz aquele brigadeiro de caneca? Sei, verdade. Que o pessoal coloca na caneca. Coloca uma colherzinha e se transformou em outro brigadeiro. Perfeito. Não gourmet. É mais um brigadeiro. A receita é a mesma, mas virou gourmet. Virou gourmet. Então, Perfeito. O DNA do inovador, aí já conciliando com a questão do perfil, né? Do intraempreendedor, da pessoa, está aí. E não só a pessoa questionar, mas ela também observar com alta intensidade. Então, a gente falou da caneca, você observa, e aí tem um pensamento, Malu, que é muito legal, e está dentro do meu campo de estudo também, que é o pensamento de design, muito chamado, inclusive, hoje, de design thinking. A gente tem ouvido muito essa terminologia, né? Que é o design thinking, que é o pensar como designer, né? E o pensar como designer está em torno disso, de você olhar, questionar, pensar, reelaborar, né? E continuando, né, o que o autor comentou, ele fala que, além disso, é muito importante a gente ter o que a gente chama de um alto nível de relações com pessoas. Tá bom. Conversar, Perfeito. dialogar, fazer network, tá? E por último, e não menos importante, experimentar.
gerar boas experimentações e experimentações novas para que os nossos neurônios, isso entra já num perfil de neurociência, crie novas conexões. Aê! Eu falo que esse podcast não poderia ser um só, nós vamos pôr vários episódios, porque é uma saga, né? De fato, muito bacana e faz todo o sentido. É que a gente não para analisar essa... forma que fala que é associativo, né? A informação associativa. Você vai criando conexões e trabalhando. Agora, o que a gente faz, uma vez que o DNA, a gente fala que ele é 1/3, e 2/3 é o meu comportamento, você, resumidamente falando, a gente tem que trabalhar com exemplos para o pólen, né? Para multiplicar, para disseminar. Como eu instigo isso? Porque o pólen, ele é disseminado, mas tem aquelas sementes que vão germinar, outros não. Então, como que você faz na sua equipe ou com seus alunos para dar este insight, esse jump? Fantástico, Malu, isso que você trouxe. Acho que o primeiro ponto muito importante, né? E isso não sou eu, Renato, que estou dizendo, mas os grandes especialistas, está em torno de algo que se chama geração de repertório. Tá? O grande segredo é gerar repertório. E a pergunta que se faz é: como eu gero repertório para aquilo que eu faço? A depender do contexto de trabalho no qual as pessoas estão, por exemplo, se eu tenho alunos na área de comunicação, arte e design, na área de publicidade e propaganda, eu tenho que fomentar com que eles participem e tenham o maior nível de interação possível com aquilo que vai ser o resultado e fruto do seu processo de trabalho. Ou seja, eu sempre vou ter o que eu chamo de um input, uma entrada, um processamento e uma saída, que é um output. Sim. No caso, né, de alunos ou mesmo dos profissionais, se aproximar daquilo e de diversas experiências que façam com que ele tenha novas conexões. No caso, por exemplo, de um publicitário, né, ou de um profissional que atua na área de design, no nosso caso, designers educacionais, web designers, ilustradores, sonorizadores, locutores, videomakers, eles têm que estar espertos a tudo que possa encaixar, inclusive, como você falou, a gente atende grandes clientes, né? Entre eles, Bombril, PepsiCo, Ecorodovias. Então, todas essas situações têm o que nós chamamos também de coisas do dia a dia. Tá. Se eu estou falando de um cliente, por exemplo, como a Bombril, eu tenho as coisas do nosso dia a dia, que quando você começa a perceber com mais atenção, você começa a gerar o que a gente chama de repertório. Esse repertório, ele pode ser por conta de uma música diferente que você escolhe ouvir no Spotify. Tá. Eu tenho uma situação muito emblemática que eu escutei, inclusive, de um grande amigo e parceiro, no qual somos professores conjuntos na Universidade Anhembi Morumbi. Paulo Maneta, um grande publicitário, trabalhou na Macan, entre outros, e ele estava conversando comigo a respeito do momento criativo em que ele fez uma grande campanha publicitária para a General Motors, né? Que, inclusive, talvez as pessoas daqui se recordem, contou com a vocalização do Edson Cordeiro. Perfeito. Não sei se você se recorda brasileiro, daquela voz brasileira. Que é limpo, E ele falou que ele estava assistindo o Jô Soares, viu uma entrevista dele, foi ele que criou, inclusive, essa campanha na ocasião, né? E ele falou assim, eu tenho que criar uma campanha, no caso era institucional para a GM. No momento em que ele escutou aquela voz, ele teve a ideia de juntar diversas peças, né, publicitárias de carro em diversos movimentos, apresentou isso e dali surgiu aquela campanha maravilhosa com a voz do Edson Cordeiro, né? Apresentando as várias facetas do Cadete, aquele carro de época maravilhoso, né? Então, olha que interessante. Ele percebeu, ele parou para observar, né? Uma coisa que poderia ter passado batido, mas o mais importante é você estar, como a gente costuma dizer, como uma antena.
né? Recebendo e captando os sinais e não desperdiçando, porque para quem procura ter o pensamento criativo, você tem uma fase que a gente chama que é a fase de pesquisa, a fase de incubação, que é você deixar as ideias ali perpetuando, trabalhando, e uma fase onde você aguarda com que elas comecem a gerar os resultados, até o momento de você racionalizar e filtrar a que é a melhor. Perfeito. É sensacional. Eu acho que esta é a beleza da vida. Agora, estou aqui eu perguntando, a gente tem esse repertório de conhecimento, o momento associativo, e eu tenho falado bastante aqui sobre gerações, né? Eu acredito que todo mundo pode tudo, em todo lugar e todo tempo. Basta você querer. Muito bem. Que aí venha esta teoria que fala 2/3 é responsável, o criativo, pelo seu comportamento. Então, é você que vai dar o comando. Muito bem. Na sua visão, pelas pesquisas e estudos feitos, está centrado no milênio, na geração Z, enfim, como que você vê gerações e como que você vê esta necessidade do despertar para o conhecimento? É uma excelente pergunta, Malu. E dado, acho que principalmente a observação que eu tenho tido, né? Na empresa, na Wired Tech Solutions, nós temos muitas pessoas que trabalham conosco no 40 mais. E temos também as pessoas que estão conosco no 25 menos. Que delícia! No 25 menos. Além, obviamente, desse interim. Né? Então, é muito satisfatório a gente ver, na verdade, quando as pessoas se respeitam e procuram entender quais as qualidades de cada um. E quando a gente fala de qualidades, é qualidades geracionais. Hoje, em especial, quando a gente fala, né, dessa atual geração, você vê um pessoal que está por um viés de cidadão global. O que é esse cidadão global? É aquela pessoa que ela está conectada multidiomas. Então, eu digo, por exemplo, meu filho. Meu filho, ele vem conversar conosco com charges que ele está lendo de portais internacionais, de notícias de outros países. Então, o que eu vejo hoje, né, justamente porque são os nativos digitais, né, e nós, né, eu digo, eu como uma pessoa, por exemplo, dos idos de 81, como um imigrante digital, e tantos outros, né, que da minha geração e de outras gerações ainda que passaram para esse nível de imigração, né? São pessoas que passaram por um outro processo, têm as suas qualidades em termos de trabalho e procuram cada vez mais se aperfeiçoar e se conectar com o que tem de mais recente. Para isso, é muito interessante e muito conveniente elas se conectarem com as pessoas das novas gerações. Só que o pessoal das novas gerações precisam aprender também com a paciência e resiliência dessas pessoas que souberam fazer algo que hoje essa geração tem um pouquinho mais de dificuldade de compreender, que é o processo de se realizar as coisas. A gente sabe que nem tudo é apertar o botão e receber. Delivery. Existe um processo de maturação para as coisas acontecerem. Então, eu defendo muito a questão do que a gente chama da transferência geracional. Tá bom, perfeito. E eu comungo disso também. Mas é um exercício e você está no meio, né? Você é o facilitador. E sendo exemplo. Exatamente. E trafegando com os alunos, com essas diversas idades aí, muito bacana. Interessantíssimo. Quero mais, quero mais, quero mais. A gente fala também da inovação, porque... E aí eu fico pensando, Renato, você tem os seus estudos acadêmicos e agora com doutorado, muita literatura. Sim. Você tem os estudos da tua área digital e de tecnologia. Você tem da espiritualidade, você tem, enfim, você tem vários. O que você tem lido recentemente que possa indicar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores no YouTube? Dentre as várias obras, né, que a gente tem tido oportunidade, por todas essas frentes que você comentou, Malu, uma delas que eu
tenho certeza, até por eu ter tido uma interação muito forte, até com a professora Ana May Barbosa, que uma singularidade, essa pessoa, nos idos dos quase seus 90 anos, ainda ministra aulas, acredite, né? Na AMB Morumbi, né? Fez um trabalho importantíssimo na USP, né? Tive a oportunidade, inclusive, de ser aluno dela no semestre retrasado, em Arte e Educação. E ela escreveu um livro maravilhoso, né? Que eu acho que é a essência do que a gente está tratando hoje sobre a questão da inovação, que não se trata mais da criatividade como um fator isolado. E o nome do livro dela é justamente esse, Criatividade Coletiva. Já vou comprar. Então esse é um livro Criatividade Coletiva. Exatamente. E ela cita... Ana May, e May escreve-se como se fosse mãe, mas sem acento, tá? Tá bom. Ela sempre fez muita questão de reforçar isso. Que bacana. Ana May Barbosa. Uma recifiense maravilhosa, com ensino fantástico, né? E só para você ter uma ideia, no prefácio dela, eu fiquei, inclusive, tentando aqui, assim, falar da melhor forma de um autor que ela cita bastante, né? Ele chama-se, eu vou tentar falar resumidamente aqui para as pessoas que estão nos escutando, Csikszentmihalyi. Repete. Sim, eu vou colocar aqui também. Mihaly. Tá. Ele comenta, e a professora Ana May se debruça sobre esse autor para comentar, a terminologia de criatividade que ele explica. A criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é resultado da interação entre os pensamentos do indivíduo e o contexto sociocultural. Não conheço, mas já... Ou seja, Nossa. Essa frase, ela, como eu falei, ela se conecta profundamente com a questão da inovação, que foi dito, né, até o momento pelo Jeff Dyer no livro DNA do Inovador. Por quê? Porque disse isso, não se trata de um fator isolado, é um fator de geração de repertório, é um fator que perpassa o pensamento associativo, mas por muita observação, por muito networking, muito diálogo, muito questionamento, né? Então, esse certamente é um dos livros que eu gostaria de citar inicialmente para que as pessoas que estão nos escutando aí, né, possam ter. Tem um outro livro muito interessante também do Philip Kotler, que eu acho bacana. Ele fez uma parceria agora, só não me recordo o nome do coautor que o fez com ele, mas chama-se Bíblia da Inovação. Opa! Até o livro tem um design maravilhoso para quem for buscar, né? Então, ele cita também alguns aspectos ligados à inovação. Então, realmente, eu estou hoje numa vertente muito inclinada, né, para essa questão das inovações. E dentro ainda, né, da questão do design, né, que se encontra com a questão da criatividade e inovação, um dos autores que eu tenho me debruçado muito para as leituras é o Arturo Escobar, que tem falado sobre o ecodesign, ou seja, como hoje, principalmente, a gente projeta as coisas pensando também no bem-estar do nosso planeta. Perfeito. Né? Então, isso eu acredito que seja válido para todos nós, né? Esse pensamento sistêmico e contextual, né? Eu gosto muito, né, de um outro autor para finalizar, eu acho que ele vale muito. Porque minha conta no Amazon já acabou, Renato. Você tem que deixar para o próximo programa. Eu já tenho aqui 5. Mas é o último. Bacana. Certamente é um pensador também que traz uma contribuição significativa, que é o Edgar Morin. Escreve-se Edgar Morin, M-O-R-I-N, né? E ele fala muito a respeito do pensamento complexo, né? Que é o pensar, né, olhando por todas as camadas nos quais são necessários. E acho que esse é um pensamento que a gente tem que ter hoje, né? Não só pensar em um item, mas olhar o todo para chegarmos num determinado resultado. Então, acho que são alguns autores que eu gostaria de sugerir inicialmente para quem, né, estiver nesse processo de autodesenvolvimento e melhoria contínua. Perfeito. Renato, a gente infelizmente tem um tempo aqui. Já vou deixar o convite para fase 2 que eu te falei, que tem aqui. Temporada 1 foi essa, gente. Agora a gente vai para a temporada 2.
A agradecer essencialmente porque, de fato, você sempre excedeu a expectativa. Eu pedi indicação de um livro, você aqui pelo menos trouxe várias, né? 5, 6 em identificação de temas. Então, eu quero, de fato, agradecer aqui. Já gerei associação significativa, já vamos provocar dentro da nossa equipe também, aqui na consultoria. E eu soube que você, além de todas essas atividades aí, também escreve poemas e, enfim, eu quero me despedir, então, deste momento, deixando um pouquinho da sabedoria adicional aqui do Renato Amorim, responsável aí pela Wire Tech e, enfim, para que vocês possam pesquisar mais aí nas redes sociais, buscarem dentro da consultoria Wire Tech mais referências e nos presenteia com este momento. Será um prazer, Malu, para todos aqueles que estão nos escutando. Numa certa ocasião, conversando com um primo muito querido, né? Eu gosto muito de receber desafios para escrever textos, né? Em forma de poemas, crônicas, né? E ele me desafiou a escrever sobre experiência, que, por sinal, é um dos grandes catalisadores citados pelo Jeff no DNA do Inovador, né? Então, eu escrevi um texto a respeito da temática experiência. Tá. Vou narrá-los aqui para vocês rapidamente. Experiência é uma atitude, é levar curiosidade para passear, dar uma chance para o frio na barriga, desfrutar do momento e do movimento, e mesmo que seja de rotina, fazer dele um novo momento. É comer algo que desafia o seu paladar, é cheirar as flores de jasmim, é ver sempre a lua e apreciar o luar, é tocar um violão sem saber tocar. Experiência intensa mesmo é comer a flor de jasmim e infundir seu chá, é tocar a lua sem poder alcançar, é ver as notas de violão e sentir vibrar o próprio coração. Experiência é isso. Experiência é ressignificar, é levar o óbvio para as últimas consequências, é desafiar. É trazer a sua criança mesmo sendo velho para brincar, é levar o seu adulto chato para zoar. De tudo levamos experiências, e há pessoas que não enxergam o que podem fazer para mudar, pois experiências é buscar fazer melhor que antes. Experiência é inovar o instante. São as histórias que contamos aos netos quando já não pudermos mais andar. É contar que pulou no rio mesmo sem saber nadar. Experimentei tentar rimar experiência, pois nunca havia experimentado. Essa experiência se tornou verdade, esta verdade se tornou registro, este registro se tornou mensagem, que pode virar musical, livro ou longa-metragem. Basta outra pessoa experimentar. Quer começar a experimentar? Siga este conselho. Veja a beleza nos dentes tortos. Não veja a cor da pele, a bandeira, pois enxergar a personalidade é uma experiência. Experimentar é fazer a diferença no igual. E a maior experiência que alguém pode ter é fazer que o seu sonho experimente a vida real. Aê! Renato, emocionante. De fato, eu experimentei junto com você. De fato, Deus te abençoe. Eu não tenho palavras, me emocionei. E eu acredito que esta é a arte da vida, experimentar. Que possamos experimentar mais Renatos Amorim, mais o Wire Tech, né? Porque hoje quem pôde mais foi o Renato Amorim. É isso aí. No próximo episódio, eu encontro você. Até a próxima.